E olá, pessoal, e aí, tudo certo? Tudo bom? Tudo sacada resolvido? Estamos aí sobrevivendo a esse apocalipse viral, né, que nos ronda, que nos cerca. E sou eu, professor Luciano Misael, ou Misael, para mais uma aula aí de biologia hoje sobre corpo humano, respiração e transporte dos gases respiratórios. E antes de dar início a esse vídeo, já vou pedindo para você deixar o seu like para esse vídeo e se inscrever no canal e ajuda compartilhando também para dar essa força aí, né não? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre esses gases respiratórios, a importância deles, como que eles são controlados dentro do nosso corpo. E se você não sabe do que eu estou falando, eu estou dando uma continuidade, na verdade, a última parte aí do sistema respiratório, que foi das nossas aulas passadas, beleza? Se você não viu ainda, dá uma lida lá, dá uma assistida no vídeo, procura lá no canal dentro de corpo humano, né, da playlist corpo humano, você vai ter lá sistema respiratório, tá bom? Então vamos lá, vamos falar então sobre esses gases importantíssimos. Então esse é o nosso terceiro vídeo, né? Sobre respiração, sistema respiratório, beleza? Então olha lá, temos três gases aqui que a gente vai comentar. Vou falar, dois deles são extremamente importantes e diretamente associados ao processo respiratório. O outro nem tanto assim, mas tem lá a sua importância, né, dentro do conteúdo, beleza? Então o gás mais importante, diria aí, para o nosso corpo é o oxigênio. Por que que o oxigênio é o gás mais importante? Porque esse gás que nós inalamos, né, no processo de inspiração, disponível na atmosfera, captado pelos nossas cavidades nasais, né, enviado até os nossos pulmões e lá nos alvéolos pulmonares, vai ocorrer um processo chamado de hematose, as trocas gasosas. Lembra disso? Essas trocas gasosas, né, a entrada desse oxigênio na minha corrente sanguínea, né, ele se associar à minha hemácia, só é possível graças a pigmentos que existem, né? Então, dois pigmentos bem conhecidos aí no reino animal são as hemocianinas, que tem uma coloração azulada, né? Que vai ser encontrado na hemolinfa dos crustáceos e dos aracnídeos. No nosso caso, né, os vertebrados e no caso dos anelídeos, né, as minhocas, o pigmento presente aí, né, esse pigmento transportador de oxigênio, vai ser a hemoglobina, né, que tem a coloração avermelhada. Vamos falar algumas coisas importantes sobre essa hemoglobina. Para ela funcionar direito, ela precisa estar associada ao ferro, ao mineral ferro. E aí sim ela consegue transportar com eficiência o oxigênio e ela vai ter a pigmentação avermelhada bem forte. Quando a pessoa tem uma deficiência nesse mineral, consequentemente a sua hemácia não vai ter, né, a hemoglobina não vai ter a cor vermelho escuro, vai ser uma cor um pouquinho mais fraca e, consequentemente, ela também não transporta com eficiência oxigênio. Lembrando, para que serve o oxigênio dentro do nosso corpo? Qual é a função do oxigênio? Por que que nós inalamos, inspiramos oxigênio? Tempo. Deu? Lembra? Então, esse oxigênio ele vai ser usado para apenas uma única coisa, que é produzir energia. Lembra que lá dentro das nossas células temos uma organela chamada de mitocôndria. Mitocôndria é quem faz respiração. Lembra da musiquinha? Então, a mitocôndria faz a respiração celular. O que é isso? É um processo químico, bioquímico aí, energético, no qual ele vai degradar, né, no processo final, uma molécula de glicose, uma molécula de açúcar, vai ser convertida em 36, 38 moléculas de ATP, moléculas energéticas. Lembrando, esse sistema que acontece lá na mitocôndria, né, nas reações químicas do ciclo de Krebs e a cadeia respiratória,
são muito, muito, muito eficientes quando comparados à fermentação, que é a mesma molécula de açúcar, de glicose, ao invés de produzir 36, 38 moléculas, vai produzir apenas 2, porque não usa oxigênio. Beleza? Para a gente ter uma ideia da eficiência que é esse gás, né? E por aí, graças a isso tudo, as nossas mitocôndrias aí. Então, olha só, esse meu oxigênio que eu inalei, então, né? Ele vai se associar à hemoglobina rica em ferro, que vai estar lá na minha hemácia. Só fechando, né, o que eu estava falando, se a pessoa não tem o ferro, ela não vai transportar o oxigênio e ela não vai ter a pigmentação adequada, ela não vai produzir energia, né? Se ela não produz energia, fica fraca, sonolenta, sem vontade de fazer as coisas, além da pigmentação dela, né? Começar a ficar meio amarelada, pronto, tem uma doença. Qual doença ela tem? A anemia, beleza? Então, a anemia, uma das causas, né, é a falta aí do mineral ferro associado à hemoglobina, tá bom? Olha só então. Então, quando está lá o oxigênio livre contente saltitante dentro do alvéolo pulmonar, lembrando que acontece um transporte aí por difusão, né? Lá dentro do alvéolo, a concentração de oxigênio é muito maior do que dentro da corrente sanguínea. Então, o que que vai acontecer? Difusão sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E aí, o oxigênio, quando entrar na corrente sanguínea, ele vai se ligar a essa HB aqui, que é a nossa hemoglobina, né? E aí, lá nos pulmões, a união do oxigênio com a hemoglobina vai formar o que a gente chama de óxido de hemoglobina, beleza? E aí vai ser transportado para os nossos tecidos, que retira o oxigênio, direciona para a célula, vai para a mitocôndria, usa, produz energia. Ponto. Da queima ah, vamos dizer, do açúcar, né? Um dos resíduos produzidos é o gás carbônico, o dióxido de carbono, CO2. Lembrando que ele é tóxico para a gente, não serve para né, para ser utilizado aí em outras situações. A gente precisa eliminar isso. E a eliminação desse CO2 ela vai acontecer por meio da expiração, processo de expulsão, né, do ar da, dessa camada, dessa mistura gasosa que não foi absorvida ou que foi produzida dentro de nós, no caso do CO2, do dióxido de carbono. Existem 3 locais que eu encontro esse dióxido de carbono. Cerca de 7% vai estar dissolvido no plasma, né, na parte líquida do sangue. Cerca de 23% vai estar ligada à hemoglobina, né, na forma de carbohemoglobina. Como assim? Depois que a minha mitocôndria, né, fez lá o ciclo de Krebs, queimou o meu açúcar, liberou gás carbônico, vai sair da célula e a hemoglobina que acabou de deixar o oxigênio e está lá, né? Tipo, livre, contente, precisando se afinizar com alguém, vem a molécula de gás carbônico para ela e ela agarra, ela segura essa molécula de gás carbônico, né? E se transforma aí na carbohemoglobina. O que que vai acontecer? Dos tecidos, essa hemácia vai transportar, né, junto com a hemoglobina, vai transportar até os meus pulmões esse CO2. E aí lá no alvéolo pulmonar vai ocorrer a hematose. A concentração, né, na hemácia é maior do que no ambiente, do que dentro do alvéolo, vai sair do sangue e vai para os meus pulmões, que vai ser eliminado, liberado, né, na atmosfera. Tranquilo? E 70% desse meu CO2, ele vai estar na forma de íons bicarbonato, né? Graças à ação da enzima anidrase carbônica, né? Ela vai estar transformando em íons bicarbonato, o que é um problema. Por quê? A gente vai falar já já. Isso aí vai se transformar numa substância ácida, e aí vai acidificar o nosso sangue. Só vou falar do último gás aqui, que é o monóxido de carbono, o CO. Ele não é um gás produzido aí, né, dentro de nós,
mas é um gás que podemos inalar. É um gás oriundo, né, originado da queima de combustíveis fósseis, né, do diesel, da gasolina, ah, da queima de várias coisas, né, de várias coisas orgânicas. Um dos gases produzidos e liberados é o monóxido de carbono. Esse gás, eu coloquei aqui, ó, ele tem uma afinidade cerca de 200 vezes maior que o dióxido de carbono à hemoglobina. Quer dizer, ele ama a hemoglobina. E quando ele vê uma hemoglobina, ele se agarra nessa hemoglobina, formando, né, a carboxihemoglobina. E isso vai formar aqui, né? Então, tá aqui o CO se unindo à hemoglobina, formando a carboxihemoglobina, vai formar uma substância completamente estável, né? Uma substância estável quer dizer que ela está estabilizada, ela não quer sair de lá, diferente de uma substância instável que facilmente se quebra, se dissolve. Aqui não. Como o monóxido de carbono vai estar preso na hemoglobina, eu tenho que imaginar que se minha hemoglobina está segurando o monóxido de carbono, ela consegue segurar o oxigênio? Não. Ela consegue segurar o excesso de gás carbônico que está produzindo dentro de mim? Não. E aí o que vai acontecer? Eu posso desmaiar e até morrer asfixiado por conta da intoxicação por monóxido de carbono. Beleza? Por isso que ele é muito sério e não devemos inalar, né, fumaça de veículos aí, de automóveis. Beleza? Ainda podemos ficar com o carro aberto, funcionando em lugares fechados aí, por exemplo, tá? Vamos lá. Todo o nosso sistema respiratório, né, ele é controlado no local, chamado aí de centro respiratório. Onde que fica esse local? Fica aqui, ó, lá no nosso sistema nervoso central, uma região chamada de medula oblonga ou bulbo, é o nosso centro respiratório. É lá, é nessa região que vai estar controlando os músculos respiratórios, né, o diafragma e os músculos intercostais. É aqui que vai fazendo o que vai estar aumentando e diminuindo a frequência e a amplitude respiratória. Como assim? Vai estimular maior entrada, né, de oxigênio nos pulmões, aumentar a frequência que isso acontece, né? Vai aumentar aí o batimento cardíaco também, se for necessário, e também vai diminuir quando for necessário, tá? O que vai promover, né, esse aumento ou essa diminuição, essa excitabilidade do centro de comando, respiratório ou não, serão 3 fatores. Quais são eles? O pH, a concentração de gás carbônico e a concentração de oxigênio. Olha só o que que acontece. O nosso sangue, ele tem um pH cerca de, levemente alcalino, né, um pH 7,4. Quando esse pH está acima de 7,44, né, o nosso sangue ele entra num estágio que a gente chama de alcalose, ele está muito alcalino. Quando ele está abaixo desse valor, por exemplo, 7,36, a gente tem um processo chamado de acidose. Vamos lá. Quando o meu sangue está ácido, isso aí, esse sangue ácido, através de receptores, é mandada uma informação lá para o meu centro respiratório e ele entende que se meu sangue está ácido, eu preciso ajustar. E aí ele aumenta a frequência respiratória, aumenta meus batimentos cardíacos para eu inalar mais oxigênio e eliminar também mais gás carbônico aí, beleza? E aí acaba tentando se igualar e voltar à minha homeostase, ao meu equilíbrio corporal. O oposto também acontece, né? Quando você está muito agitado, eh, os níveis, né, a saturação aumenta muito, meu sangue começa a ficar muito alcalino, ele começa a diminuir minha frequência respiratória, né, minha frequência cardíaca, até se igualar de novo aos meus 7,4, ao chegar na minha homeostase, beleza? Um outro fator é a concentração de CO2. Eu falei para vocês que a maior parte desse gás carbônico está na forma de íon carbonato. Então,
Esse íon carbonato, né, quando ele se associa com a água, né, ele vai formar o ácido carbônico e como é um ácido, né, uma substância, ela vai acidificar, vai diminuir o pH, do meu sangue. Consequentemente, vai estimular, vai excitar aí o meu centro respiratório, que vai responder aumentando a frequência cardíaca. Tranquilo? E por fim, a concentração de oxigênio. Existem receptores químicos na artéria aorta e na carótida, né, que é a que nutre aí o coração, que vai identificar, por exemplo, quando as concentrações de oxigênio no meu sangue forem muito baixas. Então, diferente desses aqui, né, que o nível eh, alto aí, de certa forma, né, vai estimular aí o centro de comando a aumentar a frequência, aqui vai funcionar um pouco de forma oposta. Quando a minha concentração está muito baixa, vai estimular o meu centro respiratório a fazer o quê? Aumentar a amplitude, respirar mais. Eu preciso de oxigênio, né? Então, respira, aumenta essa frequência respiratória, aumenta esse batimento cardíaco. Aí, também o oposto acontece. Quando essa concentração está muito alta, a tendência de dar uma inibida nesse meu centro de comando. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos encontramos aí, né? Encontraremos na próxima aula. E é isso. Um forte abraço. Eu vou lá e fui. Tchau, tchau. E hasta la vista.